Gente, gravar a aula para quem tem um bebê não é fácil, né? Desculpa aí, gente, mas vamos tentar continuar. Então, esse é um texto literário, é um texto que a autora ela usa uma forma de falar, né? Do tecer, dos tecidos, das tramas, das roupas de lã, de tudo, de uma forma literária. E ela fala que é um misto, né? De usar quando ela fala álgebra matemática, de você contar ali os fios, a forma de você, né, poeticamente, romanticamente, literalmente, tecer aqueles tecidos, juntar a junção de tudo aquilo para se formar a roupa, ou o casaco, ou seja, o que você quiser produzir, certo? E aí fala que no trecho retirado de conto Retábulo de Santa Joana Carolina, a literatura, o autor emprega um procedimento singular de escrita, que consiste em... Então ele usa um recurso, um procedimento único na escrita. Ele quer mostrar esse carinho, né, que a Santa Joana Carolina, ela escreve em tecer, ela quer passar essa emoção, então ele usa um recurso único da escrita, que é entremear o texto com termos destacados que se referem ao universo do tecer e remetem visualmente à estrutura. Então, quando ele usa em letras maiúsculas essas palavras que ele repete, lã, trama, crochê, desenho, lã, casulo, algodão, lã, tecedeira, urtidura, lã, coser, agulha, caput, lã, né? Quando ele usa essas expressões em maiúsculo gritante, né? Maiúsculo, vocês sabem que ele é usado quando a gente digita para dizer que a gente está gritando, chamar atenção, e ele usa todo o tempo isso como se ele estivesse tecendo, né? Como se ele estivesse fazendo ali com as palavras, né? Ele tecia ali aquele pedacinho do objeto, né? Então ele remete visualmente a essa estrutura, ele quer remeter, destacar o universo de tecer, porque tecer você precisa ir realmente juntando aquelas palavras, juntando aqueles fios, assim como ele juntou aquelas palavras para formar a trama, ok? Letra A, então, seria a resposta certa. E as outras, entrecortar o progresso do texto com termos destacados em relação com o contexto, ele não ia jogar aquilo sem ter relação. Insinuar pela disposição de termos destacados, quais um forma uma coluna central no corpo do texto, que a atividade de escrever remete à arte ornamentar do escultor, não é nem um escultor, é um tecelão, né? Dissertar a maneira de um cientista sobre o fenômeno da natureza, recriminando-a por estar perpetuamente em desordem e não criar concatenação entre eles, ele tem que criar, né, essa união, essa intenção do texto com o tecer com essas palavras. Confrontar, por meio dos termos destacados, o ato de escrever a atividade dos cientistas modernos, dos alquimistas antigos, mostrando que esta é muito superior ao do escritor também, não tem nada a ver. Então, letra A, ele quis usar essas palavras, essas formas, né, para poder destacar o trabalho do tecelão, ok? Número 5, como escrever na internet. Ó, tá até ligado isso aí, né, o maiúsculo agora. Regra 1, fale, não grite. Combine letras maiúsculas e minúsculas. Da mesma forma que na escrita comum, cartas em papel não são escritas somente com letras maiúsculas, na internet, escrever em maiúscula é o mesmo que gritar. Vocês vão dizer assim, esse texto literário, Ana Heloísa, que foi escrito, não foi nem escrito, nem, não tem a ligação com a internet, realmente, mas ele queria enfatizar, chamar atenção. Ele usou o maiúsculo, ele é usado para chamar atenção na escrita, né? Não só para determinar nomes próprios, tudo. Mas quando ele é escrito tudo em maiúsculo, ele quer chamar atenção. Já na internet, quando a gente escreve em maiúsculo, a gente está gritando, chamando atenção.
Então, o maiúsculo, tem gente que escreve e manda aquele tanto de mensagem para você, tudo em maiúsculo. Assim, por que você está gritando comigo? Eu não fiz nada, né? Então, cuidado com isso. Isso é um código de etiqueta da internet. Não use maiúsculo em tudo. Combine maiúsculo e minúsculo. A não ser que você queira chamar muita atenção. Gritar para uma palavra. Olha, se você disser assim, ó, eu não vou falar novamente, você coloca lá em maiúsculo, quer dizer que você mudou o seu tom de voz, ok? Para enfatizar frases e palavras, use os recursos de sublinhar, colocando palavras ou frases entre sublinhados, e grifar palavras ou frases entre asteriscos. Frases em maiúsculas são aceitáveis em títulos em ênfase ou avisos importantes. Foi o que eu acabei de dizer para vocês, né? Num texto formal, se eu tiver que destacar, eu vou sublinhar, ou eu vou colocar entre asteriscos, isso eu vou usar num título ou num, por exemplo, aviso, né? Importante, observação. Se eu quiser grifar chamar atenção para aquele ponto, eu vou usar o maiúsculo. Do mais, eu estarei gritando e num texto formal isso é muito deselegante. Regra 2. Sorria. Aí tem o sinal do sorria aí, né? Que é o 2 pontos, um tracinho e um colchete, que isso é a carinha feliz. Pisque, que é um ponto e vírgula, tracinho e o colchete, parêntese, desculpa. Também sou professor de português. Chore. O chore a gente usa esse símbolo aí do que parece um e um tracinho, e aí você usa o colchete virado para a sua direita, né? Os emojis ou os smileys são ícones formados por parênteses, pontos, vírgulas e outros símbolos do teclado. Eles representam carinhas desenhadas na horizontal e denotam emoções. É difícil descobrir quando uma pessoa está falando alguma coisa em tom de brincadeira, se está realmente brava ou feliz, ou se está sendo irônica, em um ambiente no qual só há texto. Por isso, entra em cena os smileys. Comece a usá-los aos poucos e com o passar do tempo estarão integrados naturalmente às suas conversas online. Hoje em dia nós temos os emojis, né, que são usados, que nem precisa fazer isso tudo. Esse texto ele é bem antigo, ele é de 2016, então ainda não tinha ainda essa expansão dos emojis, então era usado dessa forma, mas mesmo assim já era usado, porque se eu falo com vocês pessoalmente, vocês podem perceber a minha expressão, se eu gravo um vídeo também, mas se eu escrevo, se eu colocar assim, era uma noite escura e eu sentava sozinha na varanda. Vocês não sabem se eu estou sozinha na varanda porque eu quero paz, ou se realmente eu estou sentada triste, chorando, magoada na varanda, se eu não disser. Então, esse uso desses emojis, não em textos formais e nem em textos literários, mas assim, num texto mais informal, era utilizado para informar aquele sentimento. Ou se eu falei alguma coisa brincando, né? Ou se eu falei sério, então, ou triste, eram usados. Hoje a gente tem aquele vastos emojis, né? Emojis que a gente pode usar carinho de tudo quanto é jeito, ok? O texto traz exemplos de regras que podem evitar mal-entendidos em comunicações eletrônicas, especialmente em e-mails e chats. Essa época nem o WhatsApp era utilizado, então eram e-mails e chats que a gente usava, certo? Aí estão lá. Revelam códigos internacionalmente aceitos? Não. Constituem um conjunto de normas ortográficas inclusas na escrita padrão da língua portuguesa? Língua padrão, não vai ter emojis, né? Representa uma forma complexa de comunicação, pois os caracteres são de difícil compreensão? Também não. Foram desenvolvidos para que usuários de países de línguas diferentes possam se comunicar? Também não foi usado para isso, apesar, né, da pessoa perceber pela carinha, mesmo se a gente não saber a língua, mas também não foi usado para isso, não foi criado para isso. Refletem recomendações gerais sobre o uso dos recursos facilitadores de convivência na internet.
Esse texto, ele foi criado para refletir recomendações gerais sobre o uso dos recursos facilitadores da comunicação na internet. Tanto na regra 1 de não usar maiúsculo em tudo, porque a gente vai estar gritando, sendo mal educado, quanto na regra 2 de usar os antigos, mas não esquecidos emotions, os smileys, que são usados para você expressar a forma como que você está. Mesmo porque quando eu vou mandar um e-mail, eu não tenho aquela barra com os emojis, com as figurinhas que eu tenho lá no Facebook, no WhatsApp, nas redes sociais em si. Então, como eu não tenho, eu vou usando esses recursos que eu vou demonstrar a minha satisfação ou a minha insatisfação, a minha tristeza, a minha alegria, o meu estado de espírito, ok? Então, resposta certa. Letra E. Refletem recomendações gerais sobre o uso dos recursos facilitadores da convivência na internet, para não ser deselegante e para não deixar de se comunicar de uma maneira clara, ok? E por último, atividade 6, a importância da prevenção do meio ambiente para a saúde é ressaltado pelos recursos verbais e não verbais, utilizados nessa propaganda da SOS Mata Atlântica. No texto, a relação entre esses recursos, aí a imagem eu mandei depois para vocês, né? Porque na hora de formatar, eu formatei bonitinho, eu prometo que eu formatei. Mas quando chegou na hora, a minha imagem sumiu, tá? E aí era a imagem que eu mandei por último para vocês de duas árvores no formato do pulmão, né? Essa imagem aqui, né? As duas árvores, né? No formato do pulmão, porque a gente sabe que o pulmão ele é assim, né? Pulmão direito, pulmão esquerdo. E aí tem assim, nessa propaganda, quer continuar a respirar? Comece a preservar, né? Uma coisa séria, né? Você quer continuar tendo esse arzinho gostosinho de oxigênio dentro do seu pulmãozinho, então você começa a preservar, porque senão o nosso ar vai ficar impossível realizar a respiração. Então, o que no texto a relação entre esses recursos verbais, o que são os recursos? Aí, olha, a gramática vindo arrebentar, né? A boca do balão, como dizia, como diz a minha mãe, né? Para isso, a gramática ela é colocada, contextualizada, usando figuras, usando tudo. Por quê? Linguagem verbal e não verbal. O que é isso, Danilão? Eu não me lembro. Pois então, você refresca a sua memória. Linguagem verbal, eu uso as palavras. Linguagem não verbal, eu uso as imagens. Toda propaganda que se preze, ela faz uso de linguagem verbal e não verbal. Claro que algumas têm só palavras ou algumas têm só imagem, mas a maioria das vezes ela tem que ter as duas, linguagem verbal ou não verbal. Mas as pessoas às vezes confundem linguagem verbal com o que eu falo, não é o que eu falo. São palavras faladas ou escritas. E não verbal são qualquer tipo de imagem. Qualquer tipo de imagem que tem é linguagem não verbal. No caso, o que eu tenho de linguagem não verbal aqui? As figuras das duas aves em formato de pulmão. E de linguagem verbal? Os escritos. Você quer continuar a respirar? Comece a preservar. Então, ela faz uso, o texto, ele faz uso das duas linguagens, verbal e não verbal. A relação entre esse recurso verbal e não verbal condiciona o entendimento das ações da SOS Mata Atlântica. Estabelece contraste de informações na propaganda? Não tem contraste de informação. É fundamental para a compreensão do significado da mensagem? Oferece diferentes opções de desenvolvimento temático? Não. Propõe a eliminação do desmatamento como suficiente para a preservação ambiental? Também não propõe isso, né? Esse recurso foi usado? É fundamental para a compreensão do significado da mensagem. Porque se eu colocasse simplesmente, eu estou falando aqui, né? Eu estou perguntando aqui, ó, sobre os dois recursos, verbal e não verbal. Isso que pede lá no texto a relação entre esses recursos. Quais recursos? Verbal e não verbal, né? Usando esses dois, por que a gente faz pra gente não aparecer essa coisa lá em cima? Eu também ainda não sei, mas eu vou aprender, tá bom? Nesses dois casos aqui, né? Linguagem verbal, linguagem não verbal. Ele é usado nesses textos para quê?
O que que tem, o que ele que condiciona, o que que ele propõe nesse texto. Aí fala assim, eles são usados para propor, para eliminar o desmatamento? Não, não é isso. Essa é o papel da SOS Mata Atlântica. Ela realmente quer que acabe com o desmatamento, certo? Mas o que está perguntando nessa questão é o uso da linguagem verbal com a linguagem não verbal, o que é essa relação entre os recursos, entendeu? E qual é a relação das duas, o que que ela causa com esses dois recursos. Então, é fundamental para a compreensão do significado da mensagem. Por que, dona Elisa? Se eu tiro a linguagem não verbal e deixo essas frases assim, ó, quer continuar a respirar? Começa a preservar? Numa propaganda, ia ficar tão vago. Se eu pego a linguagem não verbal, coloco essas duas árvores em formato de pulmão, vocês iam olhar e iam falar assim, nossa, as árvores, né? Tá? Então, aqui no caso, as árvores, elas, né, estão no sentido caídas aqui no formato de pulmão, quer dizer que elas foram derrubadas, desmatadas, tá? Mas até entender o contexto disso tudo, sem a linguagem verbal, não iria entender. Por que aquelas árvores estão caídas ali? Será que estão dormindo, estão com sono? Foram derrubadas para quê? Né? Como assim? O que é? Então, a linguagem verbal, que são as palavras, e a não verbal, que são as figuras, são imprescindíveis. Elas não podem ficar isoladas, porque elas juntas a gente pode perceber e entender o que essa mensagem dessa propaganda quer nos passar. Ok? Entendido? Entenderam a gramática contextualizada do Enem? Que ótimo! Espero que todo mundo esteja ok. Mas, contudo, entretanto, todavia, eu sei que não é tão simples assim. Qualquer dúvida que vocês tiverem, usem lá o recurso do WhatsApp que nós temos, graças a Deus. Façam perguntas que nós iremos esclarecer. Outro ponto que eu falei para vocês foi sobre a introdução, né, de uma redação do Enem. E eu falei para vocês que ela é um apanhado do tema, que deve constar os pontos básicos que serão discutidos. Eles não podem ser discutidos, eles não podem ser desenvolvidos na introdução. Eles têm que ser apontados, tem que constar quais serão, mas eu não posso ficar desenvolvendo, eu não posso desenvolvê-los lá na introdução. Ao longo do texto, né, no desenvolvimento, contém um único parágrafo que deve apresentar um tópico frasal com pontos positivos, negativos ou os dos a respeito do tempo. Então, o que acontece? Lá, na minha introdução, eu vou colocar sobre desmatamento, né? Ou sobre coronavírus. Então, eu vou colocar um só parágrafo e eu vou dizer: atualmente, nos dias de hoje, temos vivido dias difíceis devido à pandemia do coronavírus. Várias medidas estão sendo tomadas, vários recursos estão sendo utilizados. Eu não vou falar quais medidas estão sendo tomadas, eu não vou falar quais recursos que estão sendo utilizados, vou falar isso lá no meu desenvolvimento. Posso fazer uma pergunta: será que conseguiremos resistir e continuar vivos após essa pandemia? Aí depois lá na conclusão que eu vou concluir se sim ou não. Então, na minha introdução, eu vou só apontar quais são os pontos que eu irei discutir e o que eu irei concluir novamente. Que quando eu fizer a conclusão, eu vou voltar lá na minha introdução, o que eu fiz lá, e para eu poder concluir. E no desenvolvimento, eu vou desenvolver os pontos que eu coloquei na minha introdução. Então, gente, basicamente, a introdução, ela é isso. O que muita gente perde ponto na introdução? Porque faz o desenvolvimento nela. Aí eu falo que várias medidas estão sendo tomadas, eu vou lá, como? Isolamento social, quarentenas, uso de máscara, isso aí eu vou falar no desenvolvimento. Eu falo assim, que estão resolvendo por uma parte, mas por outra tá deixando a desejar. Aí eu coloco lá, porque tem gente que não tá usando, porque tem gente que tá isso eu vou colocar lá no desenvolvimento. E tem gente que já faz a pergunta, já responde, quer resolver tudo de uma vez. É muito acelerado quando é no laser, mas não pode. Tem que deixar lá para conclusão. A introdução, ela só introduz, ela
mostra para quem for ler a sua redação o que você vai tratar. Como? E finalizando, é só lá no desenvolvimento e lá na conclusão. E para terminar o nosso vídeo, eu mandei 2 regrinhas de ortografia para vocês, que é sobre o afim, que tanta gente escreve errado, dói tanto nos meus olhos lá no Facebook, mas tudo bem. Afim separado e afim junto. Afim juntinho é adjetivo, né? Como se eu falar para vocês assim, começamos o namoro, pois temos ideias afins. Esse afim tá qualificando, tá dando qualidade para o tipo de ideia. Então é adjetivo. Toda vez que for adjetivo, ele fica juntinho. Mas quando ele indicar finalidade, um advérbio, né? Fez tudo aquilo a fim de nos convencer de sua inocência. Nesse caso, quando eu posso substituir esse afim por para, ele fica separado. Fez tudo aquilo para nos convencer de sua inocência, né? E quando eu quero falar assim, por exemplo, eu estou afim de comer um bolo de chocolate. Eu estou afim de você. Vocês falam tanto, né? Um para o outro. Nesse caso, apesar de vocês quererem ficar juntinhos, nesse caso, o afim vai ficar separadinho. Vocês querem ficar juntinhos, mas o afim fica separadinho. Vocês ainda estão falando para a pessoa, vocês estão separados, eu estou afim de você, vamos juntar, mas primeiro vocês estão separados. Então, afim de alguém, quem tiver afim de alguém junto e colocar o afim junto, tá errado, tá? Tá afim errado. O afim de alguém, eu vou colocar ele separado, vou colocá-lo separado, ok? Então, afim adjetivo juntinho, afim advérbio, afim que eu posso substituir por para, separado. Afim de alguém, eu também estou separado. Depois, se der certo, vocês juntem, ok? Pessoal, eu quero desejar para vocês um ótimo fim de semana. Fiquem em casa se puderem. Vamos ter mais um pouquinho de paciência. Tudo isso vai passar. Tudo isso vai melhorar. Vai ficar tudo bem. Vamos ter muita confiança. Nós temos um Deus que está tomando conta de todos nós. E Ele vai nos honrar. Ele vai curar a nossa nação. Ele vai curar o nosso planeta. Mas precisamos fazer a nossa parte. Usem máscaras, que eu sei que a gente às vezes tem que sair. Usem máscaras. Lavem bem as mãos. E principalmente, mantenham o coração limpo. Como assim, Dona Heloísa? Libertem de todo o negativismo, coloquem sempre, vai ficar tudo bem. Vou usar a frase de Chico Xavier, que tanto me ajudou na minha vida inteira. Isso também vai passar. Isso também passa. Isso também vai passar. Tudo de bom, de ruim, uma hora passa. Então, isso também vai passar. Precisamos só fazer a nossa parte e acreditar. E, como diz Candinho, que é o personagem da nova novela que está passando na reprise da Globo, tudo que fica ruim é para melhorar. Então, se ficou tão ruim, porque está bem ruim, vai melhorar. Vamos tirar uma coisa boa de tudo isso. Vamos dar mais valor naquilo que a gente tinha e que nem valorizava, ok? Se vocês puderem, quiserem, vocês devem procurar sempre ler, informar sobre tudo que está acontecendo, que pode ser possíveis temas para as redações. Não sei como vai ficar o Enem, gente, não me perguntem, vai ser esse ano, não sei. Vai ter, realmente não sei, estão afirmando que sim. Porém, vamos ficar preparados, né? E vamos manter a nossa cabeça ocupada também. Se Deus quiser, eu confio que logo, em breve, estaremos juntos novamente para terminarmos o nosso ano letivo. A formatura vai ser linda e ainda mais especial, com gostinho de realização e de superação. Por isso, meus queridos, um beijo grande para vocês. Qualquer dúvida, vão lá, mandem. Eu vou mandar
logo mais as novas atividades para vocês, falando um pouquinho do desenvolvimento da redação e mais uma diquinha de ortografia para vocês usarem, ok? Combinado? Então tá bom. Um beijo grande, fiquem com Deus. Eu tenho mandado alguns vídeos que o professor Lúcio Mauro tem gravado, ele me manda, eu mando para vocês também, para vocês darem uma olhada, e tudo vai ficar bem e nós seremos pessoas ainda mais felizes e mais gratos pela nossa vida e por tudo que Deus nos proporciona. Um beijo grande, fiquem com Deus e se cuidem, tá bom? Tchau!